Hi, everybody. This week, I'm proud to join the students, teachers, businesses, and nonprofit organizations taking big new steps to support computer science in America's schools. Learning these skills isn't just important for your future, it's important for our country's future. If we want America to stay on the cutting edge, we need young Americans like you to master the tools and technology that will change the way we do just about everything. That's why I'm asking you to get involved. Don't just buy a new video game, make one. Don't just download the latest app, help design it. Don't just play on your phone, program it. No one's born a computer scientist, but with a little hard work and some math and science, just about anyone can become one. This week is your chance to give it a shot. And don't let anyone tell you you can't. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, computers are going to be a big part of your future. And if you're willing to work and study hard, that future is yours to shape. Thanks. Nos Estados Unidos, onde a iniciativa privada e as universidades estão se mobilizando para introduzir o ensino da programação nas escolas, especialistas já dizem que aprender programação no século XXI é tão importante quanto aprender a ler e a escrever foi no século XX. A educação é a base de qualquer sociedade. E na era da informação, pré-era da robótica, essa educação precisa ser adequada ao seu tempo. Ensinando programação para as crianças e os adolescentes, estaremos aumentando a qualidade do nosso ensino, o que com certeza auxiliará a aprimorar outras áreas da educação. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que os alunos que começaram a aprender programação tiveram um aumento médio de 30% em suas notas em outras matérias. Algumas poucas escolas de elite no Brasil já introduziram o ensino de programação para alguns alunos. Iniciativas louváveis. No entanto, é necessária uma metodologia e um apoio pedagógico adequado para que este ensino seja aproveitado o máximo possível e para que os alunos não se desmotivem. Ensinar programação da mesma forma como ensinam matemática ou física só fará com que os alunos deixem de gostar da matéria. Para uma matéria nova, como programação, em tempos de tecnologia e inovação, faz-se necessária uma abordagem e uma metodologia inovadoras. Foi pensando nisso que surgiu a Super Geeks. A Super Geeks é a primeira empresa brasileira com a proposta de ensinar programação para crianças e adolescentes, utilizando uma metodologia diferente de tudo que já se viu no Brasil, ou até mesmo no exterior, com o intuito de contribuir com o crescimento individual de cada ser, de modo a inseri-lo melhor no atual contexto tecnológico no qual vivemos e estimulando a formação de programadores. Veja o caso desses dois brasileiros que, apesar de terem nascido em épocas diferentes, acabaram se tornando programadores extremamente bem-sucedidos, que criaram, com a ajuda da programação, empresas de sucesso. Um deles é o empresário Ernesto Haberkorn, de 70 anos, programador até hoje. Veja a seguir o que o programador e empresário Ernesto Haberkorn tem a dizer. No mercado hoje de programação vive um tremendo apagão, uma falta incrível de programador. Eu não vou falar os números aqui de quanto essa semana aqui, segunda-feira, um programador pediu para vir trabalhar aqui. Um garoto, 23 anos, o que ele pediu é mais alto do que ganha o meu gerente executivo. E está assim o mercado, infelizmente ou felizmente, porque falta programadores bons que saibam resolver os problemas. E os cursos aí, né, as faculdades, explorando esse fato, criando-se novos cursos. O que ainda falta no Brasil é uma certa aceitação dos jovens, né? Não só programação propriamente dita, mas os ambientes que existem, deveria ser muito mais explorado nos cursos, por exemplo, de telecursos que tem aí na televisão, através das faculdades, e nós precisamos fazer isso.
O Brasil é hoje um bom player no mercado de programação. Nós temos que deixar de ser usuários de produtos americanos e israelenses para nos transformarmos em desenvolvedores. Para isso o governo precisa incentivar, precisa fornecer recursos, criar facilidades para criar as empresas nascentes, as startups, os núcleos que tem em várias cidades, que oferecem uma série de vantagens para quem monta uma empresa que vai ensinar programação. E aí, desenvolver essa juventude, né? Fazer com que nós tenhamos aí muitos jovens fazendo fortuna. E, por outro lado, nós vemos aí jovens, às vezes, de 13 anos, né? Agora, na Isto é Dinheiro, saiu uma reportagem de um jovem de 13 anos que desenvolveu um software aí que está fazendo o maior sucesso. Então, temos que ensinar programação. O outro programador, também empresário, pertence à geração Y, Marco Gomes. Fundou a Bullbox em 2006, uma empresa de tecnologia de publicidade em mídias sociais, atingindo mais de 80 milhões de pessoas por mês e que foi considerada pela revista americana Fast Company uma das 5 empresas de publicidade mais inovadoras do mundo e apontada pela Forbes como uma das 2 empresas mais inovadoras do Brasil. Veja o que Marco Gomes tem a dizer. É muito importante que a programação comece a ser mais valorizada no currículo escolar. Eu sei que o nosso currículo escolar, tanto público quanto privado, tem 1 milhão de deficiências, tem 1 milhão de outras prioridades antes de ensino da programação. Lógico, tem que ensinar matemática muito melhor do que se ensina hoje, física, português, história, filosofia, etc. Mas ainda assim, é muito importante a gente planejar e colocar a programação no currículo escolar das crianças, porque ajuda muito em muitas coisas. A programação ajuda na física, a programação ajuda na matemática, a programação ajuda no português, no inglês muito, na história, ajuda em tudo. É possível ensinar qualquer coisa usando programação. É uma ferramenta divertida, faz as crianças verem alguma coisa pronta, que, enfim, quando você constrói um programa, você vê ele rodando, você mostra para o seu amigo fala que é bacana, você mostra para o seu pai usa ele para no escritório, esse tipo de coisa. Então, para aprender a programar, não é necessário ser um gênio, com certeza não é necessário. Apesar de parecer complexo, apesar de parecer ciência de foguete, na verdade não é. A linguagem de programação ela é tão complexa e tão simples quanto uma outra linguagem humana. Então, como qualquer pessoa consegue aprender espanhol, consegue aprender inglês, consegue aprender alemão, consegue aprender japonês, também consegue aprender a programar. Alguns vão ter mais facilidade, outros vão ter menos facilidade. Alguns vão conseguir fazer coisas mais interessantes, outros vão conseguir fazer coisas menos interessantes, mas basicamente assim, o processo de programação e o uso da programação como uma ferramenta para melhorar a sua própria vida, qualquer um pode ter, com certeza não é necessário ser um gênio. Ajuda as pessoas a usar melhor seu raciocínio lógico, seu cérebro, com certeza. Existem outras inúmeras pesquisas que mostram que o cérebro precisa ser exercitado e etc. E sim, programar é um excelente jeito. Eu, mesmo não sendo mais um programador profissional todos os dias, eu programo sempre como diversão, para mim é divertido. Viro noites programando eventualmente, aí uma vez a cada 2, 3 meses eu entro numa maratona própria, né, uma maratona de programação definida por mim mesmo. E é muito legal, é divertido. E sim, ajuda a treinar o raciocínio lógico, ajuda a treinar a interpretação, ajuda a treinar até o inglês, ajuda a treinar um monte de coisas. Eu aprendi inglês por causa da programação, porque programação, em sua maioria, é inglês. E eu aprendi isso sozinho, nunca tive professor, nem de programação nem de inglês, mas hoje consigo fazer reuniões em inglês, não sou lá um nativo, mas consigo me virar bem e faço reuniões e faço palestras em inglês, etc. Portanto, pessoas que souberem programação na era da tecnologia e robótica estarão muito à frente daquelas que não detiveram esse importante conhecimento. Todo o curso será focado na criação de jogos, entre eles jogos educativos, que ensinam e inserem o aluno a diversos assuntos. A Super Geeks utiliza uma metodologia inovadora, conhecida como Game Learn ou G-Learn, para o ensino da programação de computadores e robótica, que consiste em utilizar o que as crianças e adolescentes mais gostam em prol de seu aprendizado, os games. Durante todo o curso, o aluno fará uso de videogames para o seu melhor aprendizado. Além de utilizarem esses games para aprender a programar, os alunos também criarão seus próprios jogos e robôs.
Você vai conhecer agora Nathan Guri, é um adolescente que criou um aplicativo que está fazendo o maior sucesso nas escolas. O adolescente de 13 anos é de uma geração que já nasceu conectada. Aos 11, ele editava vídeos na internet. Aos 12, começou a criar aplicativos para celulares que ajudam na escola. Por isso, não se engane com essa carinha de criança. Meus amigos me pediam muito para eu calcular para eles quanto eu precisava tirar, quanto eles precisavam tirar para passar de ano. A brincadeira ficou séria. O que era apenas um controle de notas particular ganhou espaço entre muitos pais e outros milhares de estudantes. O iBoletim já chegou a 45 mil downloads. Eu gosto muito de, por exemplo, jogar videogame com eles, mas ao mesmo tempo eu trabalho. O mundo digital está em constante transformação, descobertas. Numa era em que quase todo mundo tem um celular e um computador, é super importante prestar atenção na criatividade da criançada. E por que não também aprender com elas? Márcio, que o diga, aos 11 anos cansou de só jogar videogame e criou o próprio jogo online. Ele é um dos destaques da turma que tem crianças de 8 a 14 anos de idade. Isso podia ser um trabalho para mim também. Você ia gostar? Eu gostar muito. O menino faz parte da primeira turma para crianças de um curso de programação e códigos, que, entre outras coisas, estimula o raciocínio lógico e a criatividade. Na escola, ajuda em matérias como matemática e física. This country should learn how to program a computer. Should learn a computer language because it teaches you how to think. It's like going to law school. I don't think anybody should be a lawyer, but I think going to law school would actually be useful because it teaches you how to think in a certain way, in the same way that computer programming teaches you in a slightly different way how to think. And so I view computer science as a liberal art. The National Science Foundation, Project Lead the Way, and the National Math and Science Initiative are committing to build a toolkit to quadruple the number of schools offering computer science courses for students in grades 7 through 12, and to ensure that at least 50% of these new schools are in underserved communities. This is a big deal because today, every year, there are about 3 times as many demand for young people at entry-level jobs that require a computer science degree from college as there are computer science graduates in the United States. We have to start here.